Oi, minha gente, brava gente brasileira. Estou aqui hoje para fazer a leitura de mais um texto enviado pelo meu querido Silvio Albuquerque. Uma reflexão bastante pertinente para o momento que nós vivemos e que talvez nos ajude, inclusive, a resgatarmos o nosso equilíbrio para os dias que virão. E que vão pedir exatamente isso da gente: equilíbrio, nada mais. O Silvio me enviou esse texto ontem, dia 3/10, e o título é: Qual o nosso limite? Desde que nos conhecemos por gente que somos contestadores, desafiadores e diferentes da grande maioria. Ter este comportamento é muito desafiante, pois na esmagadora maioria das vezes somos uma ilha cercados por opiniões antagônicas de todos os lados. A única pessoa que ressoava com nossas atitudes e opiniões éramos nós mesmos. A nossa sorte é que sempre fomos éticos, conservadores e educados, fazendo com que tivéssemos uma vida social relativamente agradável, principalmente nas fases que nos moldávamos ao sistema para pegar fôlego das nossas contestações e constatações. Algumas vezes pensávamos que não suportaríamos determinados momentos onde o desafio era extremamente grande, mas como todos sabem, tudo passa. E passava mesmo. Muitos de nós já pensaram até em desistir de tudo, mas vinham forças de onde não sabíamos que nos impulsionavam a continuar. Continuar com qual objetivo e para quê? Não sabíamos, mas continuávamos. Pensando bem, os nossos desafios de antigamente não chegam nem aos pés dos desafios que temos hoje em dia, pois os nossos desafios foram aumentando à medida que fomos adquirindo conhecimento com as pessoas que encontrávamos na internet, que passaram a responder alguns dos nossos eternos questionamentos. Quanto mais aprendizado tínhamos, mais trocávamos os pés pelas mãos na tentativa de convencer parentes, amigos e até estranhos. As coisas ficavam cada vez tão claras para a gente que nos irritava a falta de compreensão da grande maioria, para não dizer da quase totalidade das pessoas que nos cercavam. Com os conhecimentos cada vez maiores, pensávamos que tínhamos o poder da informação inquestionável. Foi aí que veio a angústia e a decepção de continuarmos a ser apenas uma ilha, só que agora com a dor do banimento social. Quantos de nós se afastaram de parentes e amigos pelo simples fato de sermos conspiracionistas, negacionistas e todos os istas que já estamos acostumados a ouvir? Desde que começamos a encontrar pessoas que pensam igual a nós, que repetimos alguns mantras como a luz venceu, confie no plano, as coisas estão acontecendo e por aí vai. Quantas datas, quantas situações, quantos acontecimentos e quantas decepções passamos ao longo desta nova fase em que encontramos os semelhantes de pensamentos e convicções. Quando algum evento era anunciado, contávamos para todo mundo para que, quando acontecesse, todos soubessem que estávamos falando a verdade. Quando a bendita data chegava, nada acontecia e éramos ou ignorados ou servíamos de chacota para os aprisionados pelo sistema. Além de angustiante, era como se voltássemos ao tempo que éramos solitários com os nossos questionamentos. Após mais uma queda das nossas certezas, procurávamos por explicações em vídeos dos nossos semelhantes, levantávamos a poeira e retomávamos a nossa missão solitária. Com o tempo, e cansados de alardear datas, simplesmente calamos e ficamos esperando que alguma previsão se realize. Penso que o nosso maior desafio consiste em crer para ver,
pois cada previsão que falha é uma ducha de água fria que no início nos faz tremer, mas depois energiza nosso corpo para irmos adiante mais convictos. Hoje nós temos a consciência que o plano é perfeito e que não foi feito para nos glorificarmos pelo simples fato de termos os conhecimentos, e sim para que o impacto das revelações sejam os menores possíveis e mais pessoas do bem possam vir beber água de coco na nossa ilha. Qual é o nosso limite? Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Gente, só um segundo. Vamos lá. Quem de nós, não é? Não atravessou este caminho de se sentir diferente, até esquisito. Eu me senti muitas e muitas vezes uma pessoa completamente... Eu não me sentia diferente, eu me sentia esquisita, eu me sentia estranha. E quantas vezes a gente se calou, se moldou, ou tentou se moldar para poder caber no sistema. Eu acho que a gente tentou se moldar. Nós não nos moldamos em definitivo, porque senão nós não teríamos conseguido sair. Quantas vezes a gente se feriu para caber no sistema? Até que um belo dia a gente cansou. O que move o ser humano à mudança, no meu entendimento, é o cansaço. A gente se adequa a tudo, a sofrimento, a uma série de coisas. Mas na hora que a gente cansa, sabe aquele baldinho, a gente chuta, mas chuta com vontade. E um belo dia a gente cansou. Porque o que a gente é na essência, eu, Márcia, acredito que é impossível você conter isso. Se você contém, você morre. Você adoece e você morre. E aceitar o que nós somos também foi um processo conflitante. Aceitar que nós éramos diferentes, nós éramos esquisitos ou estranhos, também foi um processo que nos desafiou. Mas quando a gente entendeu o que era, beleza, eu sou esquisita mesmo, ai que delícia. Socorro, que delícia. Eu sou estranha, eu sou diferente. Quando eu digo eu sou diferente, eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior. Eu apenas sou diferente. E é muito bom ser diferente, principalmente quando eu olho para o mundo com a configuração que ele tem hoje. Muitas vezes nós nos calamos, nós nos ferimos, muitas vezes fomos polidos, educados, gentis, para dar continuidade às relações que nós tínhamos, porque para dar continuidade à nossa vida dentro de um sistema, porque nós dependíamos dele, nós ainda de alguma forma dependemos, estamos no sistema, só não pertencemos mais a ele, porque nós abrimos os olhos. Ou estamos abrindo porque há ainda muito que desconstruir. Todos os dias informações chegam e que nos fazem questionar muita coisa ainda dentro desse sistema. A gente não pode cair na ilusão de que porque a gente sabe muito, a gente sabe demais. Quanto mais eu sei que eu não sei nada. Porque a trama da Matrix, ela é muitíssimo bem estruturada, muitíssimo bem costurada. Ela quase não deu brechas, mas deu. E quando ela deu brechas, gente como nós, hello, tem alguma coisa errada que não está certa. E saímos nessa busca.
Durante essa nossa jornada, nos últimos 2 anos em específico, tanto na questão do autoconhecimento como das informações aí dos bastidores do mundo, nós fomos recebendo, né, uma porrada de informações. E quantos de nós, num primeiro momento, não seguimos o impulso de dividir com todo mundo as nossas descobertas? Só que as pessoas não estavam preparadas, como nós estávamos. Por que que nós estávamos preparados? Porque nós sempre buscamos. Os demais não estavam buscando absolutamente nada, como continuam não buscando. Muitos não estão buscando. Alguns estão, muitos não. E nesse afã de querer levar para as pessoas aquilo que nós havíamos descoberto, nós nos ferimos ainda mais. Porque nós vimos no nosso entorno. Eu nem vou falar de amigos, porque eu acho que amigo que é amigo, simplesmente é amigo. Ele jamais vai deixar de ser seu amigo, porque a posição é diferente, porque não vai. Amizade para mim é um tesouro tremendamente valioso. Então eu entendo que foi feito de fato uma faxina. Eu vou falar mais do aspecto familiar, porque é o primeiro vínculo, é o ponto central, é a base, é a estrutura de qualquer ser humano. É claro que existem famílias desestruturadas, eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão. Vamos usar como exemplo famílias estruturadas. A segregação neste grupo foi algo que trouxe muito sofrimento a muitas pessoas. Você olhar para as pessoas que você ama, você saber que elas são boas pessoas e vê-las completamente adormecidas dentro deste sistema, não é tarefa simples. Mas, quando a gente tem um entendimento, porque é aí que entra a questão do entendimento, não adianta você saber, é preciso praticar. Quando você entende que cada um está no seu caminho, no seu ponto do caminho, quando você entende que existem, por isso que eu falo sempre, a verdade é para todos, nem todos para a verdade. A luz é para todos, nem todos para a luz. É disso que eu estou falando. E se eu entendo isso, eu solto um peso. Eu entendo que eles, por algum motivo, não estão prontos ou preparados para lidar com as informações que eu tenho. Eu estava, por mais que aquilo me chocasse, por mais que aquelas informações me trouxessem um conflito, porque no início, todos vocês passaram por isso também, de se dar conta do que se passava. Vou dar só um exemplo do que se passa debaixo dos nossos pés, principalmente envolvendo pequenos. Eu já comentei em alguns vídeos, eu fiquei dias sem dormir, e outras pessoas também, tentando digerir aquilo no sentido de tirar aquilo da minha mente. Eu não queria pensar naquilo e aquilo não me saía da cabeça. Muitos não estão prontos para lidar com essas informações. E talvez nem tenham que lidar. Não sei como vai ser. Eu não sei como vão ser as revelações. Eu não sei o que vai ser revelado. Não vai ser revelado tudo, isso é fato. A gente não tem condições de lidar, imagine eles. Eu acho que a alma humana não teria condições de lidar com um nível de crueldade que atinge as raias do inimaginável. Não tem como. Mas assim, quando nós descobrimos, né, o que estava acontecendo e tentamos levar para aqueles do nosso entorno, nós recebemos um segundo impacto, que foi do afastamento, que juntou com a fraudemia. Ai, não pode, é porque não pode ver, não pode abraçar, não pode beijar, essa papagaiada toda. E esse movimento, para quem soube aproveitar, foi libertador, porque trouxe para dentro em definitivo. A partir do momento em que eu sou
entre aspas, obrigada a ir para dentro, eu vou precisar lidar com as minhas questões. E aí eu olhei para mim. E aí eu entendi que eu precisava cuidar de mim, olhar para mim, fazer por mim. E este movimento foi o que me fortaleceu. À medida que eu me aprofundava no autoconhecimento, em paralelo buscava essas respostas, eu fui me fortalecendo nas minhas convicções. Por mais que o mundo dissesse, você é louca, é isto, eu não estava nem aí, como continuo não estando. Pode me chamar do que quiser. Eu sou fiel àquilo que eu acredito. Este também é um exercício. E quando chegou o momento que nós entendemos que não adiantava falar, aí eu acho que a gente passou de fato a um outro patamar dentro de tudo isso que está acontecendo. O saber esperar. Cada uma dessas etapas teve um limite, nós fomos sendo testados nos nossos limites e nós estamos vivendo talvez hoje o maior teste do nosso limite. Eu entendi que de nada valeria falar, exceto para quem viesse me perguntar. Não sou eu que tenho que falar. Não vai vir de mim a informação. Existem aqueles que trarão as informações no momento oportuno. A mim cabe o equilíbrio, a estruturação para que eu me mantenha centrada no que eu de fato vim fazer. Porque na hora que a boiada estourar, eu vou precisar estar, se não 100%, próximo do 100%, do meu autocontrole, do meu equilíbrio. E quando eu digo autocontrole, eu não estou falando de controle no sentido de controlar situações, eu estou falando auto. Meu controle, o controle sobre como eu lido com o que está acontecendo lá fora. Nós tivemos aqui no domingo todo aquele quadro piriri pororó, piriri pororó, piriri pororó. Foram centenas de pessoas que me procuraram, né, com dúvidas, e agora o que eu faço? Calma, tu controla o que aconteceu domingo? Mas controla como você se sente sobre o que aconteceu domingo. Qual é o seu limite? Domingo nós fomos testados quase que no último, né, da nossa capacidade cardíaca, eu diria. Só que quem percebeu o que estava acontecendo voltou para o prumo em pouquíssimo tempo. Porque junto com essa consciência do que estava acontecendo, havia uma... Como que eu posso dizer? Eu vou chamar de virtude. Havia uma virtude. Eu percebi, eu voltei para o prumo, por quê? Porque eu sei, porque eu creio, porque eu acredito, porque eu confio no plano. É tempo de crer para ver. Só que a maioria que está até no limbo espiritual, que na questão espiritual, quer ver para crer. Não entendeu ainda a lição, não entendeu o recado. Eu acho que a gente, obviamente, tem que ter o cuidado para não se iludir. Eu acho que aqui, quando o Silvio citou a coisa das datas, né? Decepção atrás de decepção. Dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Quantas datinhas nós já tivemos ao longo desses tempos? Quantas? E a gente não aprendeu ainda que espiritualidade não trabalha com data. Não tem data. Existem ações.
Existe um plano, existem ações. Ações que nós não estamos vendo e nem veremos. Mas ficaremos sabendo. Se nós, lá atrás, mesmo sem saber o que nos movia, continuamos, por que agora a gente cai nesse desânimo? Falando agora diretamente para a questão aí das eleições. Que isso, gente? O que aconteceu com a gente? Aproveitando, eu não vou perder meu tempo com comentários que não estejam em alinhamento com a proposta. Só para deixar aqui um recado. Quem quer semear desânimo, é porque não sei o quê, né? Tem um monte de canais aí bem mais adequados do que esse. Aqui o trabalho é realizado não para iludir, mas para compartilhar informações e sentimentos que nos elevem. Como disse o Vital no texto dele de ontem, mais uma vez, nós estamos criando a nossa linha de tempo. Já foi falado 300 vezes, não só por ele, por mim, como por muitos outros. Nós temos aqui 26 dias, né, segundo turno, 30 de outubro, 26 dias para realizar um trabalho de conscientização, de vibração, de transmutação, de elevação de vibrações. Vamos fazer nossa parte. Mas eu fiz a minha parte. E olha no que deu. Maravilha que tu fez tua parte. Não foi em vão. Tenha certeza disso. É o que eu falo, a gente não sabe nos bastidores o que é que está acontecendo. Pesquise fontes confiáveis. Leia, pense, reflita e sinta. Não descarte o sentir. Quem está descartando o sentir vai quebrar a cara. Vai. Porque quem está muito preso só à informação, não adianta. Não estamos vivendo um momento apenas, única e meramente físico. A guerra, ela é espiritual. E quem não considerar a questão do sentir, sinto muito, vai ficar pelo meio do caminho. É informação de um lado, é muita desinformação do outro, mas eu acredito que a gente já tem a capacidade suficiente para concatenar bem as ideias, descartar o que o que vem só para atrapalhar e absorver aquilo que pode ser útil. Quando a gente pensa que não pode mais, vem uma outra coisa e nos mostra que a gente ainda não chegou no limite. Eu tenho essa sensação. Sabe aquele negócio de você estar numa maratona? Aí você tá vendo ali a linha de chegada. Tu corre, 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 corre. Parece que estão levando a linha de chegada cada vez mais para frente. Parece que vai ficando cada vez mais longe. Às vezes eu tenho essa sensação. Mas não é. É porque nós estamos cansados. A linha de chegada continua lá. E esse teste dos nossos limites, eles realmente vêm para cada vez mais extrair de nós o nosso melhor. Para muita gente, isso que eu estou falando pode ser uma grande bobagem. Para mim, é exatamente isso. Quando eu penso que eu não tenho mais, que eu não sou mais capaz, que não há mais nada de útil para ser extraído, vem uma situação e muda. Muda tudo. E aí eu vejo que eu sou capaz, sim, de me superar, de me melhorar, de encontrar respostas dentro de mim que ninguém lá fora vai poder me fornecer, porque essas respostas já estão na minha bagagem de alma. A gente foi ensinado a não confiar na nossa bagagem.
a não confiar na nossa intuição, no nosso coração, a não confiar naquilo que nos move verdadeiramente, a não acessar a nossa essência. Foi tudo distorcido. E esse caminho de volta é importante por isso, para nos trazer esta reconexão. Eu acredito que nos últimos tempos, muitas pessoas, muitos grupos acabaram se dando conta do que realmente está acontecendo porque de alguma forma, além daquela questão de já estar ali dentro, nós as encorajamos a isso. É aquela velha história. As pessoas têm uma opinião, mas elas não se expõem. Precisa que um meta a cara e fale. Aí os outros se sentem encorajados a fazer. Eu vejo esse movimento hoje. As pessoas estão um pouco mais, de fato, corajosas. Estão superando este limite também. Os limites, eles, na minha opinião, eles se dão de várias formas. E toda vez que a gente supera um bloqueio, um medo, toda vez que a gente supera uma expectativa, porque eu não me achava capaz de vir aqui fazer um vídeo para vocês, eu estou fazendo, eu estou superando um limite meu. Então, não há como saber qual é o nosso limite. Será que existe algum limite? Se nós somos seres em franca ascensão, permanente ascensão, não existe limite. Você pode tudo, eu posso tudo, nós podemos tudo, desde que nós nos mantenhamos fiéis à nossa essência, ao que nós somos, ao que nós sentimos. Porque muitas vezes a gente coloca em conflito o que nós sentimos e o que nós pensamos. E como nós fomos ensinados que o coração só nos leva por maus caminhos, que a gente tem que ter o racional acima de tudo, é onde a gente quebra a nossa cara. O racional é tremendamente importante. Não à toa nós temos bilhões de neurônios. Eles devem ser utilizados, muito bem utilizados. Mas a alma, é o coração a grande bússola. É pelo coração que Deus fala com a gente. Eu sempre tive essa visão. É pelo coração que Deus fala com a gente. De vez em quando eu falo para vocês, quando a gente fala eu aponto para onde? Para o meu coração. Eu. Pega a palavra Deus. D-E-U-S. O que está dentro de Deus? Eu. A conexão espiritual é o maior, é o caminho, gente, não tem outro. Por isso que diante de tudo isso aí que eu estou assistindo, a este grande teatro, eu não tenho dúvidas que independente de qualquer coisa, eu já sei o final dessa história. Eu não sei o que vai acontecer daqui, né, durante essas 4 semanas. E, aliás, se a titia puder dar aqui um conselho, dizem que conselho não é bom, se conselho fosse bom a gente vendia, mas se eu puder dar um conselho, não criem expectativas para os próximos dias. Isso nos ajuda no equilíbrio. Eu não espero nada, eu fico tranquila na minha. Vivo hoje. Você não tem o amanhã, nem eu, nem ninguém. Nós temos o hoje. Hoje, acorde, abra os olhos, agradeça e decrete: hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje eu acordo para vencer. Hoje é um dia de boas notícias. Hoje eu dedico o meu dia a quem você quiser, a Deus, a luz, a espiritualidade, as maiores energias divinas, não importa. Mas
direcione para algo positivo. Você constrói a sua realidade. Limites estão aí para serem superados. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês, ao longo desses 2 anos, foram capazes de superar limites que vocês nem imaginavam. Ah, mas eu não tenho condições de fazer isso. Ah, mas eu não posso fazer. Nossa, mas eu não consigo. E aí a vida foi lá sabiamente, te espremeu na parede e tu fez. Fez e faz muito mais. Como nós fomos moldados, né, a sermos escravos e obedecermos esse sistema e nos acharmos desprezíveis, incompetentes, incapazes, isso ainda está muito entranhado. E é preciso toda uma desconstrução, é preciso que a gente, de fato, inclusive reconstrua a nossa autoimagem, entendendo que nós somos seres espirituais que estão experienciando uma vida encarnado num planeta de terceira dimensão, justamente para desenvolver muitas das habilidades que nós temos capacidade de desenvolver. Cada vez que a gente conquista algo, alcança uma meta, atinge um objetivo, a gente se motiva e se alegra por perceber que nós fomos capazes de alcançar isso. E essa automotivação, ela deve ser permanente. Eu alcancei isso. Puxa, eu tenho capacidade. Eu não acho que a gente tenha que criar expectativas no sentido assim. Existe a questão da competitividade. Eu estou saindo um pouco aqui do tema do texto, mas só para eu pontuar isso. Existe a questão da competitividade. Não, porque eu alcancei determinado patamar, eu quero alcançar outro. Esse quero alcançar outro, se for por uma satisfação tua, tá beleza. Mas que não seja porque tu quer se igualar com, não, eu tô aqui, fulano tá lá, eu quero chegar lá. Se for por você, eu tô aqui, quero chegar aqui, eu mereço. E eu tenho capacidade. Faça. Mas não se compare com os outros. A história do outro é a história do outro. A tua história é a tua história. A gente já está sendo levado a desconstruir muitos conceitos, inclusive esse da competitividade. Seja feliz por você. Supere os seus limites por você. Se realize por você. Você não tem que provar nada para ninguém. Lá atrás, quando a gente estava dentro da caixinha, quando a gente se moldava para caber no sistema, a gente vivia para provar para o outro. Eu vou fazer tal coisa para provar para fulano. Eu vou fazer tal coisa para mostrar para o meu pai. Eu tenho condições de fazer isso. E eu? Eu vou fazer isso porque eu tenho paixão por isso. Eu vou fazer isso porque é o sonho da minha vida, fazer isso. Onde é que eu me perdi no meio do caminho? O que eu gosto de fazer? Quando eu gosto de usar a criança interior neste momento. O que a Márcia, aquela pirralha, disse com 5 anos, sonhava em fazer? O que a Márcia, quando era pequenininha, queria fazer? O que ela sonhava em ser? Nessa hora, eu acho importante usar. Porque é nessa essência que estão as nossas verdades. A criança interior é a nossa essência. É nela que estão os nossos sonhos, os nossos desejos. E muitas vezes os desejos de uma criança são os desejos mais simples que existem. É por isso que muitas vezes a gente se perde da gente. Porque a gente almeja coisas que são muitas vezes, né, complexas, não vou dizer difíceis, porque eu não gosto dessa palavra, eu acho que existe o desafio. Mas são complexas.
quando na verdade o que a gente quer muitas vezes está ao alcance das nossas mãos. Mas este complexo que a gente almeja muitas vezes são importantes no desenvolvimento de muitas habilidades e na superação dos nossos limites. Por isso que eu digo que tudo se aproveita, minha gente. A diferença está no seu olhar, na forma como você olha. Por isso que tem gente que olha para um dia ensolarado e fala, putz, que dia, que calor, que não sei o que, né? E tem gente que olha para um dia ensolarado e fala, meu Deus, que espetáculo, não. Hoje o Senhor caprichou, coisa mais linda esse dia. Tem gente que olha para um dia chuvoso e fala, droga de chuva. Tem gente que olha para o dia de chuva e fala, nossa, mas que dia maravilhoso. Que dia gostoso de chuva. É o olhar. E esse olhar muitas vezes precisa ser modificado internamente. O meu olhar para dentro, eu precisei modificar o olhar que eu tinha de mim. Porra, quem de nós não precisou? Muitas e muitas vezes eu fui colocada em situações em que as coisas eram muito claras para mim, mas eu negava veementemente. Veementemente? Falei certo? Ah, tá bom. Eu negava desesperadamente. Eu não queria aceitar muitas coisas que eu via em mim. Por medo, talvez, de sair desse sistema. Mas alguma coisa ali dentro fustigava. Até que chegou uma hora que não teve jeito. Cheguei no meu limite dentro do sistema e ó, piu, a borboletinha saiu do casulo e voou. E uma vez descoberto esse mundo aqui fora, eu percebi que não havia a menor possibilidade de voltar lá atrás. E entendendo aos poucos o que eu estava realizando e o que eu deveria realizar, eu fui encontrando muitas das respostas. Ainda hoje eu busco respostas, gente. Ainda hoje eu tenho questionamentos. Ainda hoje eu sou colocada à prova. Não pense que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Ou melhor, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que precisa buscar mais conhecimento. Não é que menos a gente sabe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que precisa buscar mais conhecimento. E isso nos leva a superar os nossos limites. Eu acho que nós chegamos no limite da fé, voltando ao assunto da eleição. Nós chegamos naquele ponto. Se você sabe a verdade, você sabe. Ou a gente crê, ou a gente sucumbe. E crer não quer dizer que você tenha que cair na alienação ou que você não possa agir. Haja. A gente sempre pode agir. E a melhor ação que nesse momento eu, Márcia, posso realizar é me trabalhar, me equilibrar e vir aqui falar para vocês do que eu estou falando. É compartilhar, como eu disse no vídeo de ontem, é compartilhar com vocês o que eu estou sentindo. E eu sinto verdadeiramente que nós não nadamos para morrer na praia. Eu sinto que tudo que nós vivenciamos, todos os limites que nós superamos, toda a segregação que nós vivemos, todos os julgamentos, não digo nem julgamento, porque julgar faz parte, né? Toda a condenação que nós tivemos que lidar, nos levaram a superar os nossos limites. E nós estamos aqui, conscientes. Alguns ainda temerosos, outros conseguiram retomar aí o seu equilíbrio e conseguiram entender o que de fato está acontecendo. Mesmo que as informações que a gente tenha não sejam suficientes para a gente formar todo o quadro. Mas é a coisa do crer. Eu creio, eu realmente creio.
E eu sei que eu vou ver aquilo que eu acredito. Quando a gente fala da cocriação, né? Cuidado com o que você está cocriando, porque você vai realizar. Eu acho que agora é um momento da gente tentar realmente selecionar, porque é um arsenal de notícias, informações e mensagens, não sei de quem, não sei da onde canalizou isso aqui e não sei quem. As pessoas estão se mostrando, agora é tempo de observação, porque se havia, né, aqueles lobinhos em pele de cordeiro que ainda mantinham uma falsa imagem, eles estão se expondo. Observem. A gente ainda vai se surpreender muito. Mas, acima de tudo, eu tenho certeza, o trabalho continua sendo interno. Se conheça. Esteja muito consciente do que você sente. Eu acho que externar aquilo que nos frustra, nos fere, é importante. Só que se você fica alimentando disso, você não sai dessa espiral. É isso que nós que temos consciência, temos que aprender a lidar. Eu tô chateada, eu tô triste, eu tô meia down hoje. Hoje ou agora. Não, vamos cantar para subir essa entidadezinha, porque eu não tô com tempo não para ficar alimentando trevinha. Eu acho que tudo que a gente passou e tudo que nós temos absorvido de informações nos dão uma base tremendamente sólida para que a gente não tenha receio de meter o pé. Eu não tenho dúvidas que o chão já está colocado por Deus. Talvez a gente não esteja vendo, mas já está. É crer de fato para ver. Aliás, é a era que nós estamos vivendo agora. Acabou a era do ver para crer. Agora, mais do que nunca, é crer para ver. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui tenham total consciência do que de fato está acontecendo e saibam que essa consciência de vocês é muito importante. Inclusive para que a gente trabalhe toda a questão energética, para que a gente colabore com a psicosfera deste planeta de forma positiva. O nosso trabalho agora aumentou muito mais, porque se nós temos o conhecimento espiritual da coisa, o nosso papel é o de sustentar essa luz, com os pés no chão, fazendo a nossa parte. Não vai vir nada de fora. Não tem salvador, não tem nave, não tem nada. Já cansei de falar isso, mas eu tenho que repetir. É tudo aqui dentro. E nós temos, sim, o nosso papel a cumprir aqui. O que cabe aos seres humanos, cabe aos seres humanos. Mas a gente precisa, sim, continuar sustentando essa energia, essa luz. Nós estamos fazendo toda a diferença nesse momento. Não duvidem disso um só instante. Somos nós que estamos sustentando a energia deste planeta. Entenda isso de forma lúcida e consciente. E continue fazendo o seu trabalho. Quando eu digo que a gente sempre pode colaborar, quando a gente se dispõe a fazer o bem, a gente pode colaborar, é disso que eu estou falando. Chegou o momento para muitos de nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós fomos absorvendo ao longo dos tempos. Tá bom, gente? Eu acabei falando de muitas coisas usando esse texto aqui do Silvio, mas é porque realmente precisava falar. Certo, pessoal? Silvio, meu querido, beijo para você, gratidão por mais esse texto e a vocês que estão aqui, que seja mais um conteúdo útil e que traga reflexão. Gente, não é momento de esmorecer, é momento de crer com a alma. Nós sabemos o que vem pela frente. Não temas. O plano é divino e é perfeito. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. Eu volto
num próximo conteúdo amanhã, provavelmente. Se não tiver nenhuma surpresa, né? Eu volto amanhã, tá bom, gente? Um beijo para vocês, se cuidem, crianças. Até mais!